Por que a gente sofre tanto? Por que a nossa vida toma rumos que a gente não gostaria? Eu sou a Flávia Perssan, a sua terapeuta, e hoje nós vamos falar sobre as crenças, aquilo que molda a sua vida. E nós vamos nos basear neste livro de Tony Robbins, não apenas nele, como em todo o conhecimento que eu já adquiri a respeito das crenças, mas eu quero usar esse livro, Desperte Seu Gigante Interior, porque o Tony ele usa uma linguagem muito simples, muito fácil para que a gente possa entender. E eu quero começar te contando a história de dois irmãos, Pedro e Paulo. Eles tinham apenas 11 meses de diferença na idade. Pedro era advogado, era professor universitário, casado, tinha 2 filhos com quem ele tinha muita proximidade, era muito conectado com os filhos. Então, Pedro era uma pessoa muito próspera, era feliz no casamento, feliz na profissão, muito bem-sucedido. Já Paulo, ele era viciado em drogas, alcoólatra e estava sempre jogado pelas calçadas. A mulher dele já tinha o abandonado há muito tempo, ele já não via o filho há anos, não trabalhava, estava sempre jogado lá. E certo dia uma pessoa fez a mesma pergunta para os dois. Como foi que a sua vida tomou esse destino? Como foi que tomou esse rumo? E curiosamente os dois responderam a mesma coisa. Com o pai que eu tive, eu não tinha outra escolha. Então veja que Pedro, se baseando no exemplo do pai, ele pensou: eu não quero ser como meu pai. Eu não quero ser um pai como ele. Eu quero ser muito próspero. E então ele usou todo aquele acontecimento para ir em busca do tipo de vida que ele queria para ele. Já Paulo, olhando para o pai, alcoólatra, viciado em drogas, muito agressivo, ele repetiu o padrão do pai. Ele se tornou aquilo que ele detestava. Então veja que não são os acontecimentos externos que moldam a nossa vida, mas sim os significados que nós damos àquilo que acontece. Esses significados são as crenças que nós formamos. Crença é tudo aquilo que a gente acredita como verdade. É uma verdade absoluta e incontestável. O Tony, ele diferencia a crença de convicção, mas para a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar crenças e convicções com a mesma ideia, porque a diferença só é o nível de intensidade, mas nós vamos falar de crenças aqui, ok? Crença é tudo aquilo que eu acredito e que eu não duvido. Foi formado com base nos significados que eu dei das coisas que aconteceram. Então, com a história de Pedro e Paulo, você pode perceber que não importa o ambiente em que eu vivo, não importa as situações, as circunstâncias, o que importa é o significado que eu dou às coisas que acontecem. E a todo momento nós estamos dando significados para as coisas. E se hoje nós somos o que somos, pensamos o que pensamos, acreditamos no que acreditamos, isso se deve às crenças que estão aqui na nossa cabecinha. Então aquelas frases do tipo: todo político é corrupto, dinheiro não dá em árvore, todo homem é safado, mulher é muito frágil, homem não pode chorar. Todas essas coisas que nós acreditamos, elas são as nossas crenças. Na verdade, o tempo todo, o dia todo, tudo o que fazemos, todas as nossas decisões, elas estão baseadas naquilo que nós acreditamos. Acontece que nós não questionamos as nossas crenças. Aí que está onde Tony diferencia as crenças de convicções. Porque para ele as convicções elas podem ser alteradas, as crenças não. É aquilo com a qual eu tenho uma fé tão grande que eu não posso alterar, porque ela é aquilo que garante a minha sobrevivência. Em algum lugar eu aprendi a dar um significado para determinada coisa e aquilo ali me mostrou assim, ó, isso aqui vai garantir que você fique vivo,
pelo máximo de tempo possível e saudável. Está num nível profundo em que eu não posso abrir mão. Para explicar melhor ainda, para aprofundar, eu vou contar mais uma história de 2 homens que faziam parte de um exército que estava batalhando contra outro exército de outro país. Eles foram capturados e ali foram presos e torturados. Um deles, já não suportando mais sofrer tudo aquilo e com tanto medo de que aquilo piorasse, que ele continuasse a sofrer por mais tempo e com mais intensidade, ele se suicidou. Já o outro teve uma fé, ele reforçou a fé em Deus. E ele disse: eu vou vencer isso aqui porque o Senhor está comigo e eu vou sair desse buraco aqui e vou ser um exemplo de fé, eu vou levar a palavra do Senhor. E aquilo o manteve vivo e forte. Ele foi liberado e depois disso passou a ajudar pessoas. Então veja que um mesmo acontecimento forma crenças diferentes. Então, o que você viveu, outra pessoa da sua família viveu, seu irmão, seu pai, viveram a mesma coisa. Para você teve um significado, para ele teve outro significado. Por isso as pessoas têm dificuldade de se relacionar, porque não conseguem perceber que para o outro aquilo é importante. Talvez para você não tenha significado nenhum. Isso é banal, que bobo. Nossa, como ele pode pensar isso de mim? Ou então o contrário, nossa, como ele não pensou isso de mim? Porque para ele não tem o mesmo significado. As pessoas, elas formam crenças diferentes, tendo o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma vida, gêmeos, sem diferença de idade, ou como Pedro e Paulo com 11 meses, moldam vidas diferentes com base naquilo que eles acreditam, com base naquilo que eles dão significado. Eu poderia te perguntar: o que o Natal significa para você? Talvez para você signifique alguma coisa e para o seu irmão signifique outra. Então não tem significado para você. Para ele tem, ou vice-versa. O que significa seu aniversário? Qual o significado do Dia dos Namorados? O que significa comemorar a data do seu aniversário de casamento? Veja que para cada pessoa é diferente. Então a gente precisa enxergar o que tem no outro, olhar mais profundo para o que tem dentro do outro, o que significa para ele e não para mim, certo? Porque se eu consigo me colocar no lugar do outro, as coisas vão funcionar muito melhor. E outro exemplo que eu quero dar é o de 2 mulheres. Iriam fazer aniversário de 70 anos, no mesmo dia, as 2. Nós vamos pegar que elas nem se conheciam. Uma delas, próximo de fazer 70 anos, ela já pensava assim: minha vida está próximo do fim. Eu vou ficar aqui esperando meu tempo chegar. E aí ela estava sempre ali, pacata, porque afinal ela estava quase morrendo, apesar de não estar tão doente. Mas ela tinha a crença de que uma velhinha de 70 anos, ela já não pode se arriscar, ela já tem 70 anos, ela tem que ficar quietinha. Então ficou ali aguardando a morte. E te conto que pouco tempo depois ela morreu, viu? Não levou nem 10 anos, ela morreu. E outra senhora que estava por completar 70 anos, no aniversário de 70 anos, ela pensou assim: não tô tão velha não, tô bem, tô aqui com meu corpo saudável e eu quero fazer uma coisa incrível antes de morrer. E essa senhora decidiu então que era momento dela começar a escalar montanhas e ela foi em busca dessa aventura. E aos 70 anos, ela foi a mulher mais velha do mundo a escalar o Monte Fuji. É a Ulda Cross. Então você pode ver que nunca é o ambiente, nunca são as circunstâncias, nunca é de onde você vem. Qual a sua condição financeira, física,
O que importa é a interpretação que você faz daquilo que você vive. E essa interpretação, ela te dá um significado que te gera uma crença. E aquela crença fica impregnada aqui dentro de você como uma verdade imutável. E essa verdade imutável, ela vai mudar a sua vida. E está relacionado a tudo. As roupas que eu visto, a maquiagem que eu uso ou que eu não uso, onde eu vou, o tipo de carro que eu tenho, tudo o que nós somos, fazemos, pensamos, vivemos, tudo é crença. E as crenças é o que diferencia uma vida alegre de uma vida de sofrimento. O que eu acredito sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o mundo ou sobre mim mesmo, é o que vai determinar se a minha vida vai ser alegre ou se a minha vida vai ser uma vida de sofrimento. E tudo isso é uma questão de escolha. E as crenças, elas são generalizadas. Então eu vou pensar assim: homem não presta, mulher é frágil, político é corrupto, dinheiro é sujo, sexo é pecado. E essas generalizações, elas é que orientam o nível de dor ou prazer que eu vou ter na minha vida. Essas generalizações, elas vêm de conclusões erradas. Porque eu tomo uma conclusão, uma interpretação errada das coisas que acontecem, para me limitar. Porque é muito fácil a gente caminhar para a limitação, para a frustração. Então, por exemplo, imagina que na época da escola, você não aprendia com facilidade. Você criou uma crença de eu sou incapaz de aprender, eu não consigo aprender, eu sou incompetente, eu sou burro, eu sou incapaz de aprender. Em vez de você pensar assim, eu tenho uma estratégia de aprendizagem diferente dos colegas da minha turma. Tudo é uma questão de como a gente olha, de como a gente interpreta. E a maioria das crenças que nós temos, elas já vieram formadas lá dos nossos pais. Então, a gente nasce com a mente assim, uma caixinha vazia. E aí os pais vão trazendo as crenças deles, que eles aprenderam com os pais, que aprenderam com os pais e pais, e assim vai por toda uma ancestralidade. E essas crenças continuam passando de geração em geração e vão chegando aqui dentro da minha caixinha e eu já começo a ter crenças formadas. Então, aquela vovó que dizia assim, olha, não pode comer manga com leite, hein? Aí você já pensa assim, vixe, não posso comer manga com leite nunca. Mas você nunca testou. E você nem sabe se é verdade o que a vovó falou e por que ela falou. Mas aquilo é incontestável para você. E é capaz de, se você comer, você vai passar mal. Como que você olha para o seu passado hoje? Porque as pessoas olham para o passado e ficam aqui ruminando aquele passado. Ou ela olha para aquele passado e usa, olha, eu vivi isso aqui, essa coisa horrível. E com isso eu vou ajudar outras pessoas. Então tem pessoas assim que são estupradas. Aí ela vai dizer assim, olha, como eu fui estuprada, eu vou ajudar pessoas que passam por isso. É uma questão de como a gente olha para o que acontece. Eu, por exemplo, passei por um fato trágico, que se você me acompanha nas redes, você deve saber que a minha mãe foi assassinada. Então, como eu olho para isso? Porque eu poderia hoje estar aqui ruminando essa raiva, um ódio, um desejo de vingança, ou eu podia estar como eu estou, livre do que aconteceu. Sinto a falta da minha mãe, mas eu estou livre daquilo, eu não carrego esse passado me puxando, limitando a minha vida. E a crença, que é aquilo que eu acredito, ela pode mudar o meu corpo. Então, uma crença que eu tenho, ela pode me trazer uma doença. É o que acontece muito com depressão. Você vai até um profissional e você chega lá e ele coloca um rótulo em você assim, dizendo, olha, você tem depressão. Você começa a abaixar os ombros, a mudar a sua fisiologia, você vai mudando o seu estado. Então, aquilo que eu acredito é uma ordem inquestionável e que responde no meu corpo. Nós temos o documentário Rio,
é um documentário muito bom. E lá eles demonstram alguns estudos comprovando que a eficácia dos medicamentos ela é medida pela crença que o doente tem ao tomar o medicamento. Aí eles fazem alguns experimentos lá com placebos, que são medicamentos que não contêm a substância medicamentosa farmacêutica ali dentro. E aí eles entregaram para um grupo de pessoas o placebo e para outro grupo de pessoas o remédio. Mas eles disseram para ambos que era remédio. O resultado foi que a melhora do grupo medicamentoso e a melhora do grupo do placebo foi igual, o que significa que aquilo que você acredita reflete no seu corpo. Então, o que você crê, a sua crença, ela pode criar ou curar uma doença. Portanto, se você quer dirigir a sua vida, você precisa assumir o controle consciente das crenças. É aquela frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu nem sei de quem é essa frase, mas é assim, não sabendo que é impossível, foi lá e fez. Porque se ele soubesse que era impossível, talvez ele não tivesse ido. Então é o que a gente acredita que vai moldar onde a gente vai chegar, como a gente vai viver a nossa vida. Se você assume o controle das crenças que você tem hoje, questionando, duvidando, que tipo de crença é essa? De onde veio? Tem fundamento? Será que é isso mesmo? Faz sentido? Eu vou testar. E tira da nossa vida aquelas crenças destrutivas, enfraquecedoras, limitadoras e deixa só as crenças fortalecedoras. A gente pode fazer quase que qualquer coisa que a gente quiser. E para isso eu preciso o quê? Eu preciso duvidar do que eu sou hoje, do que eu acredito hoje. Só que quando a gente pensa nessa ideia de duvidar do que eu sou, de como eu estou, do que eu acredito, é um pouco assustador. A nossa mente inconsciente, ela vai buscar se afastar disso, ela vai dizer, epa, para aí, não vamos atrás disso não, porque senão a gente vai correr riscos aqui, deixa quieto do jeito que tá. Se a gente se manteve vivo até hoje do jeito que tá, vamos ficar quieto. Então vem aquele medo de a gente correr riscos inconscientemente ou de perder a nossa identidade. Aí é por isso que eu vou querer me afastar. Então é preciso questionar as crenças, mas ao pensar nessa ideia de questionar crenças, isso vai me gerar um receio de perder a minha identidade. Só que não tem que ter esse receio de perder a identidade, porque na verdade você está vivendo a identidade que criaram para você, de coisas que você foi ouvindo a vida toda, foram dizendo coisas para você, frases prontas, e você foi acreditando. Fizeram conclusões e você acreditou nas conclusões, nas interpretações que fizeram e trouxe aquilo como verdade para a sua vida. Então você não está vivendo a sua identidade, você está vivendo a identidade que criaram para você. Então não tenha medo de duvidar, de questionar as suas crenças. Por que eu acredito? Por que eu sinto isso? De onde vem? Por que eu acredito nessa coisa? Por que fulano pensa diferente de mim? E é o estado de ser curioso. Por que o outro pensa diferente de mim? Porque ele tem outras crenças diferentes das suas. Mas espera aí, será que a crença dele está errada? Será que não é o momento de você parar e olhar para a crença do outro para ver o que faz mais sentido para a sua vida? Então, quando algo te incomoda, quando algo dói, está doendo, é um sinal de que tem muitas crenças para mudar aí dentro. Quando a gente fala em crenças, parece religiosidade, né? Mas não tem nada a ver com religiosidade. Crença é aquilo que a gente acredita como verdade absoluta para a nossa vida. Eu tenho a crença de que se eu jogar água aqui nesse papel, ele vai se molhar. Isso é uma crença, entende? Então não tem nada a ver com religiosidade. E uma coisa importante, um ponto importante,
é que a gente pode modelar as crenças. Então, se você pensar numa pessoa que é como você gostaria de ser, você pode modelar as crenças que ela tem, que assim você vai ter os resultados que ela tem. Então, digamos que uma pessoa ela tem um corpo que você gostaria de ter. Você não vai desejar ter o corpo igual ao dela, mas você vai modelar as crenças que ela tem para que você atinja um resultado próximo ao dela, ou até melhor. Então, o que ela acredita sobre comida? O que ela acredita sobre o pH da água? Então, você pode pegar isso em qualquer área da vida, o relacionamento, né? Um relacionamento amoroso. Quais são as crenças daquele casal? O que eles pensam mesmo? Em que eles acreditam? Ou profissional? Eu quero ser como fulano, nossa, porque eu acho ele incrível. Então, modele ele. O que é que ele acredita? O que ele pensa? O que tem lá dentro dos pensamentos dele? Isso tem um efeito muito poderoso para a nossa vida, porque na verdade nós já vivemos modelando. Você modela seu pai, sua mãe, mesmo aqueles hábitos, aqueles comportamentos que você detesta, que você não gosta, ainda assim você modela seus pais. Então, por que não modelar quem a gente quer ser? E para ajudar nesse processo de mudança de crenças, de autoconhecimento, de despertar e expansão, todos os dias, ao final do dia, a gente deve se perguntar: o que eu aprendi hoje? Com o que eu contribuí? O que eu melhorei? Então eu preciso ter o senso de evolução contínua. Porque quando eu tenho essa noção de estar melhorando, de evoluindo continuamente, a gente traz um sentido para a nossa existência. E algo muito poderoso para mudar as crenças também são melhorias pequenas. Então, digamos que você acredita que eu sou incapaz mesmo, eu não tenho valor, né? Você tem crenças que trazem para você a sensação de inferioridade. Quando você tem pequenas conquistas, você começa a mudar essa crença. Então, se você não tem autoconfiança, você começa a fazer pequenas conquistas. Determina uma coisa ali para você alcançar no seu dia, uma pequena conquista. Aí você vai alcançando, e aquela ação, aquele movimento que você está fazendo, começa a te mostrar que, poxa, eu sou capaz, olha só. Eu nem sabia que eu era capaz disso. E aí você vai fazendo todo dia um tijolinho, quando você vê, você já tem uma casa inteira construída. E aí você mudou sua crença sem nem perceber. Aquela sua crença de inferioridade passa para uma crença de muita autoconfiança. E é importante, muito importante, que você tenha um caderno do autoconhecimento. Então, nesse caderno, você vai anotar tudo que você descobre sobre você. E acompanhando as nossas aulas aqui, você vai poder, ao final de cada aula, anotar tudo. Então, hoje você vai anotar no seu caderno o seguinte: quais são as crenças que você tem? As crenças limitadoras e as crenças fortalecedoras. As limitadoras são aquelas coisas que te enfraquecem, as coisas que fazem você ir para baixo. Eu sou gorda, emagrecer é difícil, eu nunca vou conseguir ser rico, ou dinheiro é só para pessoas corruptas e arrogantes, sexo é pecado. Tudo isso que atrapalha a sua vida você vai colocar de um lado, né? Numa folha. Do outro lado, você vai colocar as crenças que te fortalecem, como eu sou capaz de conseguir qualquer coisa, eu sou determinada, eu sou disciplinada, tudo posso naquele que me fortalece. Enfim, só você sabe quais são as coisas em que você acredita e que te fortalecem. Em relação às suas crenças limitantes, você então vai lá e coloca uma substituição. Então, se você colocou ali uma crença acreditando assim: mulher não atinge cargos de diretoria. Um exemplo, você tem essa crença formada aí, pronto. Mulher não chega a cargos de diretoria. Imagine que você tem essa crença. Aí você vai colocar uma crença substituindo essa
com uma solução, com um pensamento ao contrário. Você vai dizer assim: por ser mulher, eu tenho recursos que os homens jamais vão ter e por isso eu vou conseguir aquele cargo. Então você vai mudar a forma de interpretar as situações, trazendo um outro modo de concluir os significados que você interpreta. Então, se você quer moldar a sua vida, você precisa ter o controle consciente das suas crenças. Duvide todos os dias e tenha sempre em mente o senso de expansão, de todos os dias estar evoluindo. E comece a treinar isso com as outras pessoas que pensam diferente de você. Em vez de você brigar agora com os seus familiares, com as pessoas que te deixam chateado no trabalho, em todos os lugares, com o esposo, começa a questionar assim: mas por que ele pensa diferente de mim? Quais são as crenças que ele aprendeu que eu não aprendi? Ou então, será porque ele pensa assim? É porque eu tenho uma crença que ele não aprendeu. E assim a gente vai poder se relacionar muito melhor. Eu gostaria que você comentasse aí uma crença que você tem, que você sabe que precisa mudar agora. Em que você acredita, que você sabe que tem que mudar agora, porque isso está atrapalhando a sua vida? Me diga aí nos comentários. E deixa o seu like, curte aí, porque isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo. E não esquece de salvar para quando você precisar, você ter acesso a essa aula. E um beijo no seu coração e eu te espero na próxima aula.